Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre identidade, a identidade do casal em Cristo. Quando nós falamos sobre identidade, se eu peço para você, olha, me mostra a sua identidade, você me mostra o RG, né, o registro geral. Lá tem onde você nasceu, a data do seu nascimento, o seu nome completo, o nome dos seus pais, ou seja, mostra quem você é. Mas ainda assim, né, pelo RG é uma forma bem superficial. Quando a gente fala sobre identidade mesmo, é sobre questões mais profundas. Quem é você? E aí, enfim, a gente tem que pensar, tem que olhar para dentro de nós para a gente conseguir responder com essência sobre a nossa identidade, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre de fato quem nós somos. Principalmente quando nós atrelamos a fé, quem nós somos em Cristo. Quando um casal se casa, esta identidade se funde. Naturalmente falando, você continua com o seu RG, né? A sua esposa ou seu marido continua com o RG dele, e tem uma certidão de casamento que une vocês nesse matrimônio. Mas espiritualmente falando, vai além. É como se agora esse RG dele e esse RG dela fossem rasgados e surgisse um novo RG do casal. Então, existe uma identidade do casal. Isso no âmbito espiritual mostra que, de fato, eles serão uma só carne. Eles são um. Agora não tem mais ele nem mais ela. É a família, é o casal. E quando o casal entende essa questão da identidade, o primeiro ponto é entender a identidade. O segundo ponto é entender essa identidade em Cristo para nós alcançarmos uma maturidade espiritual. Tem 3 formas de nós enxergarmos a nossa identidade, ou tem 3 perspectivas da identidade. Primeiro, é o que os outros dizem que nós somos. Primeiro ponto. Segundo, o que nós dizemos. E o terceiro, o que Deus sabe que nós somos. Isso eu aprendi com Leonard Ravenhill, mas eu quero repetir para vocês. 3 formas de nós enxergarmos a nossa identidade. Primeiro, o que os outros pensam que nós somos. Segundo, o que nós dizemos que nós somos. E o terceiro, o que Deus sabe que nós somos. No final, o que vale é a visão de Deus sobre nós. Ele sabe quem nós somos. E um casal, ele tem que estar muito bem alinhado até quando vai casar, e por isso que a gente fala também e vê na Bíblia sobre a questão do jugo desigual, porque se nas coisas essenciais nós não temos o mesmo pensamento, não temos a mesma fé, como ser uma só carne? Como ter uma única identidade? Em coisas secundárias, superficiais, sempre haverão divergências. O prato preferido dela é lasanha, o prato preferido dele é panqueca. Não tem problema. A cor preferida dele é roxo, a cor preferida dela é rosa. Tudo bem. Mas naquilo que é essencial, os dois pensam igual. E isso mostra que eles estão preparados para viver em uma única identidade. Quando a gente fala então da identidade do casal, se ela for uma identidade que não está firmada em Cristo, acaba sendo uma identidade muito vulnerável. Vulnerável para olhar para o lado, para se comparar com outros casais, para terem inveja, para fazerem o mal. Muitos casais se unem. Tudo bem, primeiro ponto, tem que se unir. E eles se unem, mas se unem para fazer o mal. Inclusive, no vídeo anterior eu falei sobre Ananias e Safira. Eles estavam em unidade, mas estavam em uma unidade pecaminosa que resultou em morte. Priscila e Áquila também estavam em uma unidade, mas estavam em uma unidade espiritual que trouxeram vida. E eles foram extremamente relevantes para o reino de Deus. Então o casal não basta ter uma única identidade, eles têm que ter uma única identidade firmados em Cristo, porque assim eles conseguirão viver o propósito deles, ser relevantes para o reino de Deus, serem usados por Deus, instrumentos na mão do Criador. E através dessa identidade em Cristo, eles se desprendem do exterior, se desprendem
das comparações, se desprendem de ficarem olhando para o lado, eles olham para frente. Então não importa se outros casais estão fazendo isso, se outros casais estão fazendo aquilo, se o meu casal de amigo comprou uma casa nova, viajou para a Europa, trocou de carro, cada um tem o seu momento. Existem casais que quando não estão com a identidade em Cristo, que qualquer coisa que acontece ao redor abala eles. Nossa, mas aquele casal amigo nosso vão viajar. E a gente não. Nossa, e aquele casal trocou de carro. Mas a gente não. Nosso casal de amigos está trocando de casa. Mas a gente não. Ou seja, não tem, é uma identidade como uma folha seca ao vento. Se vocês não souberem quem vocês são, tudo vai abalar vocês. E é aí que vem muito divórcios. É esse relacionamento totalmente comparativo o tempo todo. Agora, quando vocês olham para outros casais que estão servindo a Deus, que estão amando a Deus, que estão caminhando e sendo relevantes para o Evangelho, e vocês pensam, olha, vamos tê-los como exemplo. Vamos ter aquele casal como exemplo, ou até no quesito financeiro, um casal trocou de carro, comprou uma casa nova, mas você olha aquilo sem inveja, sem cobiça, sem nada, você olha aquilo em amor, fala que Deus abençoe muito eles. E isso mostra que nós também podemos trabalhar, nós também temos esse potencial, vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos fazer a nossa parte, também haverá o nosso momento, porque existe tempo para todas as coisas. E existem famílias que em um momento estão plantando e outras famílias que estão colhendo, e depois inverte. E depois aquele que estava colhendo volta a plantar e aquele que estava plantando começa a colher. São ciclos da vida. Então se vocês ficarem olhando ao redor o tempo todo e a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha, vocês não vão caminhar em propósito. Vocês terão uma união muito turbulenta. Mas estejam firmados em Cristo. Reconheçam a identidade de vocês em Cristo. Ore por isso. Dê a mão para o seu cônjuge, dê a mão para sua esposa, dê a mão para o seu marido e ore a Deus. E fala, Senhor, nos una em Ti. Fortaleça o nosso vínculo em Ti, em amor, para que nós possamos viver o nosso propósito, cumprir o nosso chamado e poder ser marcante para a nossa geração. Ser um casal que vive uma vida que vale a pena ser vivida. A nossa vida tem começo, meio e fim, assim como um dia. O dia começa, depois meio-dia, depois final da tarde, depois anoitece. E a vida nossa é assim. A gente nasce, a gente cresce, na hora que dá meio-dia, é na hora que a gente está com todo aquele vigor, está casando, está tendo filhos, está ganhando dinheiro, mas isso vai passar também e depois vai entardecendo e chega uma hora que o casal já tem 40, 50 anos de casados e o tempo vai passando. Né? E aí chega num determinado momento que anoitece e você logo está preparando para dormir. Você vai, você toma um banho, você põe um pijama, você escova seus dentes, você deita na cama e também é assim na nossa vida natural. Vai chegando uma hora que o casal vai ficando mais velho e aí eles já vão preparando, se tem patrimônio já vai vendo a forma de transmitir o patrimônio, que chama planejamento sucessório, e depois já vão alinhando as expectativas, que pode ser que um falte primeiro, depois o outro, é a vida. Se Deus tardar para vir, um dia eu vou ter esse assunto com a Gabi. Eu sou quase 10 anos mais velho que ela. A tendência é que eu vá primeiro. Eu preciso deixar isso alinhado, isso é a realidade. Em algum momento a gente vai ver isso batendo a nossa porta. E aí é a hora que a gente tem que estar em paz, sabendo de onde nós viemos, para onde nós vamos, quem nós somos em Cristo. Que esta esperança, que esta fé possa brotar no seu coração. Que Deus abençoe ricamente você e a sua família.